Olá, estamos ao vivo nos estúdios da Assote Podcast. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana com dois convidados, dois jovens. Já já eu apresento ele para vocês. Mas antes, curtam, compartilhem o nosso programa www.assote.com.br. E o seu amigo Benício vai estar aqui falando, conversando com muita gente importante da cidade de Manaus, histórias incríveis. Quero mandar um alô todo especial para os nossos queridos apoiadores culturais. Além de cultural, verbal também, né? Que é a Dri Presentes, nós temos o Baratão da Carne, nós temos também Cafeteria Dona Piedade, MG Telecom, que é a empresa do Benícius. E temos também Beta, da Beta, a Bete Temperos. Forte abraço para Beta. Vamos começar? Quero agradecer ao meu amigo Elvis na técnica, o garoto prodígio que hoje... o garoto que vai fazer o Assotecast, né? Mais um episódio, o segundo episódio. Nós temos também ali o meu amigo Endel e Elvis. Quando a gente for apresentar os nossos convidados, eu quero palmadas, hein? Aplausos aí, tá bom? Vamos lá. Do meu lado direito, Afrânio, ele é professor universitário, 35 anos. Do meu lado esquerdo nós temos aqui o Eric. Ele é das ciências da computação. Quem não sabe o que é isso, eu não sei muito não, mas ele vai dizer pra gente. Senhoras e senhores, me ajude a receber Afrânio e Eric. Vamos lá! Uhul! Caramba, o Wender tá se descabelando ali, é amigo de vocês, hein? Tá dando sangue, né? Tá dando sangue. Tudo bem, Afrânio? Tudo certo com você. Ótimo. Vamos bater um papo? Bora. Legal. Tudo bem, Eric? Tudo ótimo. Eric, tu é brasileiro? Sou. É mistureba. É uma mistureba aí. Com Pais amazonenses? Traços orientais. Uma descendência chinesa também. Muito legal. Vamos fazer o seguinte. Aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito, é desse lado aqui. Está o Afrânio do meu lado esquerdo, para meu cérebro memorizar. Está o Eric. Vou começar com o Afrânio. Afrânio, fala pra gente. Quem é esse garoto de 35 anos? Quem é o Afrânio? Fala pra gente. Vamos lá, vou fazer um pitch aqui, né? Cara, eu sou nascido e criado na cidade de Manaus, de uma mãe que trabalhou em escola pública, foi socorrista, depois trabalhou em posto, hoje ela é professora universitária também, de um pai que era vendedor de títulos do City Park, do Selva Park, e cresci aqui na Cidade Nova, né? Nascido e criado no mesmo bairro. Moro até hoje. Entrava no City Park, no Selva Park de graça? Quase isso. E sempre estudei em escola pública. No ensino médio, eu fiz um tour em escolas. Em cada ano do ensino médio, eu estudei em escola particular e terminei no ensino público. Tentei passar para a ciência da computação, eu tentei fazer ciência da computação ainda lá em 2006, 2007, não fui bem sucedido, fiz engenharia civil muito por conta da oportunidade que eu tive ali, que eu era sócio da empresa do meu pai, trabalhei com ele por algum tempo, até que ele veio a falecer, e depois eu cursei administração, e nesse período, cursando administração, fui apresentado ao trabalho no qual estou hoje, né, que é atuando na incubadora de empresas que funciona dentro da Universidade de Newton Lins, na qual também atuo como professor lá. E isso foi totalmente um reencontro comigo mesmo, depois de passar por alguns outros empregos que, apesar de serem bem legais assim, e diferentes, eu não me sentia... completo profissionalmente, e hoje eu tenho esse senso de pertencimento comigo mesmo, que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Show de bola. Eric, quem é esse garoto Eric? Pode falar lá da infância, da tua adolescência, é quase um adolescente, né? Tá novo pra caramba. Exato. Então, eu sempre... a minha formação de tecnologia, né? Ciências da computação. E desde criança sempre me atraiu essa parte da tecnologia. Então, eu lembro que desde criança o meu desejo era trabalhar no computador, com o computador, né? A gente estava até conversando antes em relação à questão de gostar de pessoas, então gostar de tecnologia e de computador, né? Até eu tenho meu primeiro computador, meus pais conseguiram comprar um computador
E a minha mãe sempre trabalhou com RH, essa parte do departamento pessoal, então ela precisava fazer esses treinamentos. Então, na época em que se fazia treinamento de Windows 95, pacote Office, essas coisas. E aí ela trazia as apostilas e eu ia lá e mexia no computador. Então, minha formação básica fui eu mesmo, eu mexendo no computador e fazendo as coisas. Os meus pais contratavam os técnicos para mexer lá. E aí eu olhava, via o que ele estava fazendo, decorava e depois ia mexer. E aí, no ensino médio, eu estudei na escola técnica, né? Eu peguei a transição entre a ETFAM e o Cefet, né? Que hoje é o IFAM. E a minha formação técnica foi lá. Então, no ensino médio, eu fazia o ensino médio e já fazia o ensino técnico de programação de computadores. E aí unir o útil ao agradável. Passava o dia inteiro lá falando sobre tecnologia, com os meus colegas sobre tecnologia e mergulhei nisso. Depois fui fazer tecnologia, conheci o Wender lá na faculdade também. Depois, Wendel, né? E aí depois fiz a minha formação. Hoje eu sou mestre em Ciências da Computação pela UFAM. O Wendel finalizou? Sim. Também? Sim. Tá. Não desistiu não, né? Não desistiu não. Foi até o final com a gente, ralado, mas foi. E daí... então, toda a minha formação é em relação à tecnologia. Passei no concurso público também para ocupar um cargo de tecnologia, mas... Você é concursado, então, público? Hoje não mais. Aí o empreendedorismo veio, né? Veio a inquietação, né, que a gente estava falando um pouco antes, essa inquietação de fazer novos projetos... ter essa liberdade, pensar em coisas novas. Daí eu encontrei aí mais 2 loucos no meio do caminho também da vida, que são os meus sócios, né? O Amaique e o Silvestre, e aí eu me juntei a eles na fundação de uma empresa, de uma startup de tecnologia, né? Uma carteira digital chamada Trocados. E aí eu pedi a minha exoneração, né? Saí do concurso público, pulei, né? Mergulhei fundo. E me juntei a eles e a gente está até hoje, né? Até hoje já são 7 anos. 7 anos nessa jornada, nessa aventura aí. O Ender trabalhou com a gente também, né? Um tempinho. Aí foi também parte dessa jornada, conseguiu construir com a gente alguma coisa lá também. Mas aí já são 7 anos aí. Então esse é um pouquinho da minha trajetória aí. A gente vai falar sobre tecnologia, empreendedorismo e startup. Vamos começar pela tecnologia? Vamos. Porque eu acredito que foi a tecnologia que trouxe eles até essa mesa. Foi, porque eu conheci o Wendel através da tecnologia. Estava fazendo um podcast que eu conheci o Saulo, que o Saulo conhecia o Wendel, que o Wendel veio aqui, acho que ano passado, né, com o pastor Marcos, né, trazendo um evento muito bonito. Então a gente vai começar com a tecnologia. Vamos começar com o Eric aqui. Eric, o que você pode dizer sobre a tecnologia na atualidade? Vamos lá. O que você pode trazer para a gente? De novidade, de expressão? Sim. A tecnologia, nesses últimos tempos, né, nesses últimos anos, ela está muito mais acessível. Antes a gente precisava ter uma formação, por exemplo, né? Eu tive uma formação aí 10, 15 anos para ser técnico. Então, hoje, ela está muito mais acessível. Ontem mesmo saiu uma atualização do ChatGPT, o GPT-4, se eu não me engano, que deixa mais acessível ainda. Ela passa a ser uma ferramenta, né? A gente está falando sobre inteligência artificial, mas ela passa a ser uma ferramenta muito mais usual. Então, por exemplo, a gente pode usar ela para ajudar a gente em rotinas administrativas lá na minha empresa, para criação de artes, para questões de sons, automações. Então, hoje, a grande diferença da tecnologia, por exemplo, da minha época de formação, 2003, 2004, 2005, é que qualquer pessoa, sendo profissional da tecnologia ou não, tem acesso a esse tipo de ferramenta. Então, passa a ser algo muito mais usual. Passa a ser algo que está dentro da nossa rotina. Não é mais
um nicho onde somente técnicos vão usar a tecnologia. Era mais complexa, né? Ela é um pouco, era mais complexa. Era mais complexa. A gente precisava de uma formação mais sólida, né? Por exemplo, o Afrânio. O Afrânio, ele de formação é engenheiro, mas hoje ele trabalha, e a gente compartilha algumas coisas, com várias ferramentas que, por exemplo, eu, como formado em tecnologia, em ciência da computação, também uso. Então, a diferença. Antes, só vamos dizer assim, só a minha classe usava certas ferramentas, e hoje não. Hoje o engenheiro vai usar, o vendedor vai usar, o administrador vai usar, e tantas outras áreas vão usar com a mesma qualidade que um cientista da computação usa. Perfeito. O apresentador de podcast vai usar também, né? Vai. Muito legal, tá Vai, bem sim. acessível, né? Afrânio, fala um pouco sobre a tecnologia. Vamos lá. Hoje, mais cedo, eu estava conversando sobre isso, que eu tive empresa ali até mais ou menos 2016, 2017. E depois ela está paralisada até hoje. E hoje a gente vive um mundo completamente diferente. Empresa de quê, Afrânio? Uma empresa de prestação de serviço. E aí foi serviço de obra, de telecomunicações, né, de várias outras coisas. E aí, trazendo isso para o mundo dos negócios, né, e vamos falar um pouco sobre isso, que hoje o ato de você ser gestor de uma empresa é completamente diferente do que é há 7, 10 anos atrás. A gente está falando de muito pouco tempo, né, um gap temporal minúsculo, a gente falar de 10 anos. E grande parte disso, a tecnologia ela foi esse advento na vida do ser humano, né? Antes da tecnologia ser acessível a todos como ela é hoje, a gente tinha uma forma, inclusive, de ser social, e hoje a gente tem uma forma completamente diferente, né? E se a gente for fazer o comparativo de gerações, essa geração que nasce já com a tecnologia totalmente imersa a ela tem habilidades diferentes do que, por exemplo, a minha geração é a do Eric, que é uma geração ali de 80 até 1995, né? Que a gente pegou ali uma parte do offline ainda ali na adolescência e a gente fez essa migração ali para o online, então a gente viveu tudo isso. Então, formas até mesmo de enxergar situações, de lidar com pessoas, muda muito com relação a essas pessoas. E se a gente for comparar com as pessoas da geração anterior à nossa, né, que é o pessoal ali de 60 a 80, salvo engano, já tem uma outra forma. Por mais que a tecnologia ela esteja presente igual hoje na vida de todo, ou pelo menos o acesso igual na vida de todo mundo, a forma como a gente lida com ela é totalmente diferente, porque o acesso que a gente teve foi de uma forma diferente, uma percepção diferente. A construção da tecnologia na nossa utilização no dia a dia, ela mudou a percepção de muitas coisas. E aí eu trago um exemplo do que eu estava conversando hoje. Hoje, uma pessoa que vai ser vendedor e ela é uma pessoa que não tem problema em falar no telefone, em se dedicar a ir fazer um atendimento pessoalmente, ela é uma pessoa que está escassa no mercado. Por quê? Porque hoje as pessoas elas querem tratar tudo diretamente através de WhatsApp, de bots e tudo mais. Então, a tecnologia ela veio para melhorar, mas ela veio principalmente para fazer mudanças de comportamento, e não entenda isso como bom ou ruim. É só uma mudança social que a gente teve, porque a tecnologia ela foi uma mudança tão grande na vida do ser humano, ela fez a gente avançar tão largamente no tempo, que mudou a nossa percepção enquanto ser social. Não te assusta, não? Tanta tecnologia em tão pouco tempo disponível? Um pouco, né? Mas aí, se a gente for parar para se assustar, a gente não consegue raciocinar o que a gente tem à nossa disposição. Então, eu acho que a tecnologia, e aí eu não vou ser técnico, porque aqui eu deixo para o Eric, eu vou falar mais da nossa questão enquanto ser humano, que isso muda completamente a nossa percepção em todas as formas. Na forma de a gente estudar, na forma da gente se relacionar com outras pessoas, na forma de a gente trabalhar. E isso muda e se dá bem quem entende esse processo mais rapidamente e tem a capacidade de se adaptar a essa nova realidade. Né? Quem tem um pouco mais de resistência, talvez obtenha ainda sucesso, mas talvez seja uma jornada um pouco mais complexa, um pouco mais longa do que quem aceita isso mais rapidamente e fala, ok, a partir de hoje é este marco
então eu preciso mudar e me adaptar a essa nova realidade. Tu é conservador? Porque eu acho que a tecnologia, para quem é conservador, de uma certa forma, ele demora um pouco mais para se adaptar, não é isso? Sim. Tu se considera um... Não, uma habilidade que eu considero que eu tenho muito forte é que eu sou totalmente adaptável. Eu me adapto muito rápido às minhas realidades. Então, por exemplo, só um exemplo. Eu já trabalhei em Secretaria de Estado no setor de engenharia. No outro ano, eu tive a oportunidade de entrar como estagiário no Instituto Médico Legal para trabalhar com uma coisa que era completamente diferente na minha vida. A gente bagunça com ele, que ele já foi de tudo um pouco, desde o ML até... Isso eu diria que ele tem bastante repertório, inclusive fazer um e-book riquíssimo de histórias e com conhecimento aí então, de primeira, fui né? chapeiro, já instalei antena, já fui vendedor, hoje eu sou professor. Então, daqui a algum tempo, se precisar e minha realidade for diferente, eu vou me adaptar facilmente à minha realidade, porque essa questão de adaptabilidade, eu entendi isso muito fácil e o quanto a gente precisa. Então, eu me adapto rápido às realidades na qual eu preciso me adaptar. Show de bola. Estamos ao vivo nos estúdios da Sorte Podcast com o Afrânio, aqui do lado direito, e do lado esquerdo ele aqui, ó, o meu amigo Eric. Gente, o Afrânio está em segundo, o Eric está em terceiro. Foi feita uma pesquisa aqui na minha família. Eu sou o primeiro mais bonito dessa mesa. Tá? Eles estão rindo, mas é verdade. Gente, é o seguinte, eu vou fazer a mesma pergunta para ele. Te assusta tanta tecnologia na mão, assim, na mão, já pronta para ti? Não, assim, porque minha mente também está treinada, né, desde a formação ali para se deparar com isso. Então, assim, já não é uma coisa tão incomum para mim, assim, por se tratar de uma formação que eu já estava no meio e tal, mas eu compreendo que para determinadas pessoas assusta, porque parece que, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, as tecnologias elas aceleraram muito. Mas é só uma impressão. Todas as tecnologias que a gente tem hoje na mão, elas começaram a serem desenvolvidas na década de 90, na década de 80. Mas só que chegar no usuário final, né, eu, você ali, somos usuários finais. Então, chegar na nossa mão foi possível agora, né? Agora, nos últimos 10 anos, por exemplo. Se a gente pensar que em 10 anos a gente não tinha Uber, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha Instagram, e em 10 anos a gente tem todas essas ferramentas na nossa mão, que, como o Afrânio falou, mudou o nosso cotidiano, de fato é de se assustar. Se a gente for pensar, como o Afrânio falou, que em 20 anos é uma geração, então significa que em 10 anos a gente teve um impacto de pelo menos umas 3 ou 4 gerações de uma única vez. E isso é muito claro, o Afrânio estava falando ali, e você consegue perceber o impacto nessas gerações pela tecnologia. E como? Né? Você que está em casa, vamos fazer um exercício. Pega o seu celular e vê como é que você digita as coisas no celular. Dependendo de como você digitar as coisas, você é de uma geração diferente. Né? Ixi, Maria, eu já vi que eu sou... Catador de feijão. Catador de milho. Tem a galerinha que só é com um dedo, tem a galerinha que é com o polegar e com os 2 dedos, tem a galera que é com o indicador com os 2. Velocidade altíssima digital. Isso tudo diferencia as gerações. É como a geração está se adaptando àquela tecnologia. Então, o Afrânio falou, a minha geração com a dele é a última geração que transacionou ali, tá transacionando do offline para o online. É a última geração que viveu isso. A gente viveu exatamente essa diferença. Não ter internet e o ter internet. Depois de a gente morrer, todas as gerações já sempre estarão com internet. Verdade. Né? Eu tinha pensado nisso. Exato. Né? E então, para essas gerações... E talvez em Marte, né? Talvez lá em Marte jogando um joguinho com internet. Um joguinho onde se passa na Terra. Onde se passa na Terra. Não, é possível. Nos próximos anos vai ser possível isso. Então, para essas gerações, ela já não se assusta.
Mas para nossa, já tem algumas coisinhas ali que, meu Deus, como avançou isso em tanto tempo. Meu Deus, como é ser atendido por um bot, não é uma pessoa, né? É um bot. Ah, meu Deus, como antes eu andava em um táxi, ou, por exemplo, eu ouvi, por exemplo, da minha mãe, muitas vezes, que ela não pegaria carona com um desconhecido, mas hoje a gente tem Uber, que é exatamente uma carona com um desconhecido. Ou me hospedaria numa casa que é de uma desconhecida. Hoje tem o Airbnb, tem outras startups e outras tecnologias disponíveis que mudaram o hábito da população. Então, no primeiro momento, sim, vai dar aquele susto, vem a desconfiança. E, meu Deus, e se o Uber me sequestrar? E aí depois ele vai experimentando, vai mudando o hábito e vai se adaptando, né? Show de bola. Deixa eu só trazer um exemplo para a questão da tecnologia. Isso eu vi numa rede social. É um experimento social com um casal de idosos nos Estados Unidos. Eles visitaram uma McDonald's comum. E eles contaram quanto tempo o pedido deles levou para sair. Que foi 4 minutos e 56 segundos, se eu não me engano. E eles visitaram a McDonald's, que é totalmente automatizada. O pedido saiu em menos de 1 minuto. Saiu em 52, 53 segundos. E eu sou a pessoa que eu gosto de entender as relações sociais e eu leio comentário nas redes sociais. E eu gosto de fazer análise. E muita gente falando que se isso acontecesse, de fato, teriam milhões de pessoas desempregadas, no olho da rua e não sei o quê. E aí depois eu me deparo e veio uma pessoa falando, poxa, mas quantas mil pessoas não precisarão para ser técnicos das máquinas que estarão lá à disposição? Então, eu acho que só para fechar o raciocínio, eu acho que a tecnologia, ela assusta ou não, a depender da ótica que a gente tem sobre ela. Se a gente olhar ela como um inimigo, invariavelmente a gente vai perder, porque ela é mais rápida, mais assertiva, mais barata e ela cansa menos que a gente, né? Então, a gente não tem que olhar ela como um adversário, mas como uma ferramenta. E o que a tecnologia não faz, que ela faz? Ela não é humano. E esse é o nosso papel enquanto ser humano, é ser humano, é ser criativo, ser pensante, saber lidar com as pessoas. Isso a tecnologia ainda não faz. Pode ser que faça algum dia, mas ainda não faz. Então, cabe muita gente entender o nosso papel nessa sociedade, nessa nova roupagem, modelagem social, para que a gente possa usar ela como ferramenta impulsionadora e não querer se comparar e ser inimigo, né? Não ser um competidor. Muito legal. A tecnologia está em quase tudo, né? Hoje... Está na nutrição, na atividade física, na ciência esportiva. Me ajuda aí. Aonde ela não está, a tecnologia? Hoje é bem mais difícil você falar isso, né? Educação, está na educação. Desafio aqui na mesa. Aonde a tecnologia não está? Vai lá, Fran. Pensa aí, Eric. Se eu fosse chutar, eu falaria que alguns povos originários. Ainda não chegou lá. E aí, dependendo do conceito de tecnologia é isso que eu ia te falar. Porque aí tem a questão da astronomia, que já estava nos povos originários. Os tipos de plantio, né? Desenvolvimento de remédios para determinadas coisas. Então, assim, o conceito tecnológico, por exemplo, a partir de eletrônicos, pode não estar, né, nos povos originários. Mas a gente tem tecnologias... Já chegou lá. Não escaparam. Ninguém escapa da tecnologia. Eu tenho uma frase que eu usava na época que eu recebi um treinamento de uma empresa de suplementação, que era do Davi Menezes. Ele era um nutrólogo, ele falava assim: a informação que você não tem pode estar lhe prejudicando. Aí eu vou pegar a frase do Davi Menezes e vou dizer: olha, a informação que você não tem sobre tecnologia pode estar te preocupando e te deixando mais liso no bolso, né? Porque está tudo pronto. Tá tudo pronto. Olha, hoje me ligou uma psicóloga, eu acho que eu falei pro Elvis, e ela solicitando de mim, que eu não entendo quase nada de tecnologia, mas eu sei usar um pouquinho, né? Porque tá tudo automatizado, né? Solicitando um treinamento. Eu digo, opa, sei fazer. A inteligência artificial vai fazer comigo. E solicitando um treinamento pra gente, amanhã ela vai estar aqui com a gente, né? E eu digo, tá, se eu consigo fazer para mim mesmo, eu consigo fazer para dezenas de pessoas. Então,
Esse treinamento, ela viu um dos meus vídeos, falou, poxa, legal, esse corte, essa transição, essa forma que entra, a iluminação, eu quero fazer. Eu digo, opa, eu sou faixa preta nessa parte aí. Porque a tecnologia está à minha disposição. Agora, eu tenho que buscar informação. Tem que buscar informação. E a informação está de graça, praticamente de graça. Informações de R$ 79,90, informações de R$ 49,90. Não é isso, Eric? Por exemplo, você falando aí, eu lembrando de algumas coisas. A rejeição à tecnologia, ela se dá muito pela falta de conhecimento. Medo também, né? Medo, resistência. Então, a gente teve, por exemplo, 2020, plena pandemia. O que acontecia para você se consultar? Não, tinha que ir lá no médico, lá fisicamente, fazer tudo isso, aquela bem tradicional, bem físico, eu ir lá, me consultar, ele me olhar e tal. Por conta da pandemia, né, houve quase que uma obrigação a se usar ferramentas de distanciamento. E uma delas, a tecnologia, é a minha chamada de vídeo. E os médicos tiveram que se adaptar a isso. Isso, de certa forma, lógico, não vamos comparar isso a uma consulta física, mas dentro daquele cenário foi o que pôde se fazer. O que ocorreu? Que puderam ser consultados aí inúmeras pessoas e salvam inúmeras pessoas ali em relação ao Covid. Então, o que causou isso? A gente já tinha tecnologia para se fazer isso antes? Tinha. Mas o receio, a falta de conhecimento, o medo de se fazer isso, a própria necessidade, né, não podia. E aí veio essa questão do Covid, fechou tudo, e aí agora tivemos que nos adaptar. A questão do home office, né, trabalhar em casa. Então, a gente não consegue retroceder mais isso. Então, hoje, por exemplo, tem ferramentas, como você falou, treinamento. Antes, as pessoas queriam estar num auditório para receber um treinamento, numa sala de aula para receber treinamento. Hoje, não. Hoje, a gente tem a galera fazendo mentoria pelas ferramentas, pelo Zoom, pelo próprio WhatsApp, através de chamadas de vídeo. Então, assim, já é uma coisa que foi do desconhecimento para uma necessidade, pela necessidade se buscou o conhecimento e agora não se retrocede mais. Ela virou uma ferramenta necessária nesse tipo de, seja atendimento médico, seja treinamento, seja aula, né? Hoje a gente tem, o Afrânio que sabe mais aí, hoje a gente tem grandes universidades com grandes ferramentas de EAD. Os cursos de EAD subiram bastante para se adaptar a essa necessidade, né? A correria do dia a dia. Então, é uma questão de experimentar a tecnologia mesmo, né? Verdade. Eu acho que não tenha medo da tecnologia e nem brigue com a tecnologia. Porque você está brigando com a ciência, né? É isso. Olha só, quando chegou os Uber aqui na nossa cidade de Manaus, aí eu vi lá protestos, mais protestos, eu fiquei só olhando, o cabra medroso. O que aconteceu hoje, os taxistas, né, que fizeram um protesto na época, viraram todos Uber. Exato. Ou seja, não adianta brigar com a tecnologia. Eu vejo que você tem que aceitar. Se você é uma pessoa boa, do bem, pegue ali da forma que você funciona. Sim. Né? E trabalhe em cima da tecnologia. Eu acabei de aprender aqui com um professor que quando eu sou informal, eu sou empreendedor, não é isso? E quando eu tenho uma empresa, um CNPJ, eu sou empresário, é isso? Empresário. Foi isso que eu entendi? O exemplo que eu trago para você. Quando você... Vamos supor que você trabalhe numa... Vendedor de água mineral. Não, vamos lá. Vamos supor que você trabalhe numa recepção de um hotel. Certo. E aí chega uma pessoa lá e você vai preencher o cadastro dele. Aí você fala assim, profissão. Aí o pessoal fala assim, eu tenho uma empresa. Logo você vai colocar o que ali? Empresário. Aquele empresário. Logo, então, a função, logo se eu tenho uma empresa, eu sou empresário. Ponto. Eu posso ser empresário, empreendedor? Posso. O Eric é um exemplo disso. Ele acabou de falar mais cedo que ele tem uma empresa com 2 sócios, mas que a empresa dele trouxe uma solução
diferente para um problema da sociedade. E que hoje ela beneficia muitas pessoas. Então, essa trajetória, esse ato de solucionar um problema de uma forma diferente, que beneficia as pessoas, esse é o ato de empreender. Mas o fato disso ser através de uma empresa com um CNPJ formalizado, torna também ele empresário. Então, logo, ele é empresário e empreendedor. Entendi. Olha só que interessante, hein? Então, eu sou empresário porque eu tenho meu CNPJ já há 7 anos. Elvis, eu sou empresário, não sou empreendedor. É isso. Pô, não, você é empreendedor também. Uma coisa não Quer anula a dizer, outra. não tira a outra, né? É, Ah, então só pronto. adiciona. Então pronto, eu sou as duas coisas. Exato. Empreender. É bom pra ti? Tu gosta de empreender? Cara, agora a gente tava até falando, conversando um tempo desse, empreender passou a ser um estilo de vida, sabe? Lifestyle. É, Olha. de verificar essas problemáticas e tentar solucionar. É muito um estilo de vida de inquietação, sabe? De olhar e dizer, isso não pode continuar assim, vamos fazer alguma coisa, né? E então, eu sou uma pessoa movida a desafios, né? Tanto que tiveram umas fases da minha vida de muita estabilidade e eu abri mão da estabilidade pela instabilidade por conta da minha realização, né? Então, por exemplo, fui funcionário público e aí na minha frente estava o mestrado e abri a minha empresa, a startup, né? Abri a startup junto com os meus sócios. Eu escolhi sair do funcionalismo público e ir para o mestrado e abrir empresa, ganhando, sei lá, 1/3, 1/4 do que eu ganhava antes como funcionário público. Então, por quê? Porque aquilo me realiza, isso me realiza, esse estilo de vida me realiza. Então, empreender me faz bem até determinados pontos, porque também tem os seus desafios, né? Tem a hora que você tá triste, tem a hora que você fica com raiva, parece que nada tá dando certo. Sobrecarga de trabalho, determinadas coisas, assim, determinadas situações. Hoje mesmo eu tava conversando sobre isso, sobre a responsabilidade de ter famílias, por exemplo, que tiram seu sustento dali, né? Hoje a gente tem uma base de 17 a 19 colaboradores. São 19 famílias que a gente tem que dar de conta. Caramba. A gente de vez em quando volta essa conversa lá na empresa que foi durante o Covid. Eram 20 e poucos colaboradores, que eram 20 e poucas famílias que nós estávamos responsáveis durante a Covid. Imagina a nossa cabeça. Segurou a onda de todo mundo? Graças a Deus. Não precisou demitir ninguém. Ninguém. Olha só. Passamos por isso tudo certinho. Depois a gente viu as consequências nas nossas cabeças aí. Caramba. Mas o empreendedorismo hoje ele me desafia, ele me coloca para frente, para continuar, para inovar, para criar coisas novas. Eu sinto que com o empreendedorismo eu tenho liberdade. Liberdade. É isso que eu busco, liberdade, hein? Esse cara é dos meus, hein? Vou colar nele. Empreendedorismo, desde que idade chegou na tua vida? Hoje tu é professor universitário? Vamos lá. Eu, desde muito novo, uma das coisas que eu sempre prezei, vocês falaram de liberdade, eu me vejo muito nisso. A principal liberdade que eu busco hoje na minha vida é a de tempo. O que a gente mais tem de valioso na nossa vida é o nosso tempo. Então, eu sempre prezei por isso. Então, eu sempre falei, eu não quero ser CLT porque eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo. Eu quero ter o meu tempo para que as coisas... Isso não significa que eu trabalhe menos, né? E aí o Eric sabe bem disso. Quando você é dono do próprio negócio, você tem o seu tempo, mas muitas vezes você se dedica até muito mais, né? E isso eu tenho desde muito novo, desde muito adolescente, né? Tive uma fase rebelde, como todo bom adolescente, né? E eu sempre falei que eu gostaria de trabalhar para mim mesmo, muito por uma questão de... Que idade tu tinha? Eu tinha... Quando deu esse start? 14, 15 anos. E comecei a trabalhar com 16. Legal. Com 18 eu virei sócio do meu pai na empresa. E daí eu pude perceber que de fato era aquilo que eu queria, né?
Depois de um tempo, né, a empresa parada, eu tive outras experiências no setor público e vi que isso não é para mim. E tá tudo bem, né? Porque tem pessoas que se reconhecem dentro do setor público, né? Fazendo uma atividade ali, e isso é muito importante. A gente precisa também dessas pessoas, mas é importante a gente saber se isso é pra gente ou não. E eu vi que não era para mim, né? Então eu tive a oportunidade de poder estar na incubadora. Eu ainda era aluno de administração quando eu entrei na incubadora. E aí eu pude ter esse reconhecimento de que eu estava fazendo o que eu queria, talvez de uma outra forma. Não era aquilo que eu tinha pensado lá, que o meu eu de 14, 15 anos pensou, mas eu faço aquilo que eu quero, que eu sempre quis, que eu sempre desejei, só que de uma outra forma. Isso tudo alinhado ao meu propósito, que eu acho que, se a gente falando de empreendedorismo, e o propósito ele tem que estar nesta mesa também. O assunto tem que ser propósito, porque a gente só vai ter a motivação, a gente só vai ter a gana de fazer as coisas acontecerem quando a gente tem propósito envolvido nisso. Porque senão as coisas não têm sentido. Se a gente for pelo dinheiro, a gente sustenta isso por um tempo, mas vai chegar em um momento que vai faltar alguma coisa. E aí é o propósito que vai estar faltando, né? Então, hoje eu faço coisas que estão alinhado ao meu propósito de vida, né? E qual é o propósito do professor Afrânio? Hoje eu tenho isso mais claro, deixar um legado. Hoje a meta da minha vida graças a Deus que a vida ela tem começo, meio e fim, né? E eu quero que ao final da minha vida, as pessoas elas olhem para trás e reconheçam que eu deixei algo de bom, que eu possa ter agregado na vida das pessoas. Então, hoje o meu propósito é ser agregador na vida das pessoas. Muito legal. É de promover melhorias, de pelo menos promover o despertar para que a pessoa possa olhar e falar, poxa, eu tenho esta possibilidade também na minha vida. Né? Então, meu propósito é impactar pessoas. Impactar pessoas. Impactar pessoas. O interessante é que ele já começou há um ano, já começou a registrar o propósito dele. Porque na hora que ele começa a dar aula sobre empreendedorismo, ele já está tocando nas histórias de outras histórias. Sim. Perfeito? Então, seu legado começou. Né? Exato. Começou, já está com 12 meses, não é isso? Não, já estou no terceiro período como professor universitário, já vai aí para quase 18 meses. Já. 18 meses. Parabéns. E qual é o propósito no empreendedorismo? Eu acho que fica bem latente, né? Do meu amigo Eric aqui. Assim como o Afrânio, agora, ele na sala de aula, a gente como desenvolvendo tecnologia, o nosso propósito sempre foi esse também. Tocar na vida das pessoas de alguma forma. Trocados, a empresa, né, em si, ela vai atender dois públicos. O público fora da empresa e o público dos colaboradores dentro da empresa. Como público dentro da empresa, os dois se alinham, é o mesmo, mas são duas formas de fazer. Dentro da empresa, a gente sempre foi, tanto eu quanto os meus sócios, a gente sempre foi muito inquieto com as regras. Por que eu tenho que fazer isso desse jeito? Por que só porque o dono da empresa falou que é para eu fazer dessa forma, tem que ser dessa forma? Então, a gente sempre foi a parte disso, né? Nós todos os sócios, eles pensam muito nesse A regra está ligada à gestão? Não necessariamente. Tem uma ligação? A regra e a gestão? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é imposta pela sociedade. Vou te dar um exemplo aqui. Quem disse que para ser produtivo eu preciso usar calça para ir trabalhar? Verdade. Né? Por quê? Não está diretamente, a minha produtividade não está ligada a necessariamente a minha roupa. É óbvio que tem uma regra de conduta, tem tudo isso, mas não necessariamente serve para tudo. Eu não posso ser avaliado somente por isso. Então, esse é um dos exemplos. Então, eu estou aqui de calça, mas eu vou trabalhar de bermuda e de chinelo. Se eu for trabalhar de bermuda, é uma gritaria, mano. As pernas, as cambidas. Veste! Vai ser uma gritaria. Ninguém vai aguentar ver esses cambitos amarelos, não.
Então, assim, a gente criou uma empresa e foi juntando essa galera que era inconformada, sabe? Essa galera que não se encaixava em determinadas atitudes, em determinados quadrados. E, não, vem pra cá que a gente vai fazer a nossa empresa. E hoje a empresa, é óbvio, tem a sua gestão, tem as suas regras ali dentro, mas hoje tem uma certa liberdade. Por quê? Uma das coisas que a gente acredita é que não necessariamente se eu trabalho com você, eu não preciso pisar em você ou passar por cima de você para ser bem-sucedido. A gente não está disputando um lugar na empresa. Tem lugar para cada um. Então, basta eu fazer o meu trabalho, os princípios eu ensinar, eu ser ensinável, eu aprender com o outro, eu colaborar, eu compartilhar. Então, assim, eu não preciso me degladiar com o meu colega de trabalho. Tem espaço para todo mundo. E esse é um dos princípios que a gente construiu a Trocados. Tanto que um slogan que a gente está mudando algumas coisas, mas é compartilhando valores. Por quê? Porque, de fato, a gente compartilha. A gente compartilhou desde o pão com manteiga lá no início da empresa, até hoje a gente compartilha conhecimento, porque a gente acredita nisso, né? O Amai, o nosso CEO, hoje ele tem a mesma liberdade de sentar com um dos gestores para conversar, é a mesma liberdade que qualquer colaborador tem para sentar durante, por exemplo, o almoço e bater um papo. Não existe diferença, né, ali entre nós nesse sentido. Então, internamente, o nosso propósito é fazer esse mundo que a gente pensa que é certo rodar lá dentro e tocar a vida das pessoas, dizendo que ela tem capacidade para exercer determinada função, que ela pode melhorar, compartilhar esses conhecimentos entre todos. Então, tocar de fato na vida profissional das pessoas. E para fora com os nossos produtos e as nossas tecnologias é da igualdade entre as pessoas. A gente sai de uma região, a gente nasce numa região de difícil acesso, nós estamos, ao mesmo tempo em que a gente está no meio da Amazônia, que é um privilégio, mas também tem difícil acesso a determinadas coisas. Aí vem logística, e aí vem questão de conhecimento. Imagina quanto tempo levava o conhecimento até chegar aqui. Então a gente já absorvia coisas muito atrasadas. De certa forma, até hoje acontece isso com um certo delay, né? Então, a gente nasce aqui dizendo bem assim, nós precisamos fazer tecnologia aqui e para quem está aqui e levar tecnologia daqui para os outros estados. Então, tocar, por exemplo, a senhorinha, Dona Maria, por exemplo, que não sabe mexer na carteira digital dela, então eu vou atender essa senhora. O senhor que não sabe mexer em determinada tecnologia, eu vou fazer a minha tecnologia para esse senhor. Então, tocar as pessoas através do que a gente faz também vai para essas pessoas, com um aplicativo feito para elas, pensado nelas, com a realidade daqui que a gente tem, né? De fácil acesso, de fácil entendimento. Então, tocar esses nossos usuários no interior, hoje a gente tem, por exemplo, usuários no interior de Itacoatiara que usam a nossa tecnologia, no interior do estado do Amazonas que usam a nossa tecnologia. Por quê? Porque a gente tem o olhar de dentro e a gente se importa com aquilo que a gente está desenvolvendo para outra pessoa. O meu outro sócio, o Silvestre, ele é designer. Então, ele tem muita empatia com as pessoas, né? Ele se importa, ele vai lá com o usuário, com o cliente, entende. E aí ele vai lá e rabisca, por exemplo, um aplicativo para eles. Aí a gente vai lá, tem que desenvolver. Então, esse propósito ele vai para as duas áreas. Para o nosso colaborador interno, que a gente precisa... Um dos nossos propósitos, esse propósito é tocar esse colaborador e dizer que ele pode ser uma pessoa diferente, que a gente respeita as diferenças dele ali dentro e que ele pode se desenvolver, quanto para fora, para o meu usuário, dizendo que eu também respeito as particularidades dele e que aquele produto foi feito para ele, que ele vai ser atendido da melhor forma possível.
Então, esse é o nosso propósito com a empresa, né? Legal. A Trocados é um aplicativo, é uma empresa que criou um aplicativo Exatamente. que facilita o troco das pessoas. Isso, uma carteira digital que hoje a gente recebe, você pode receber o seu troco nas maiores redes de supermercados aqui do Amazonas. Mas esse troco, ele é só físico ou ele é digital também? Não, digital. Digital, né? Digital. Muito legal. Já deixou o legado dele aqui, ó, facilitando o troco, não é isso? É isso. Assim como o Afrânio deixa o dele aqui, né? Compartilhando conhecimento já com os alunos dele da faculdade. São muitos alunos que tem na tua Esse turma? semestre eu tenho uma média de 150 alunos divididos Caramba. em 2 turmas. Tu lembra o nome de todos eles? Tô brincando. Pelo menos 80% eu lembro. Muito boa a memória dele, né? A gente tem desafio, eu falo uma data para ele, na verdade um filme, e pede para ele dizer a data de lançamento. Tem uma particularidade dele aqui, depois eu vou perguntar se eu posso falar aqui, a particularidade do Afrânio. A palestra? Gente, Palestra? Não, é sobre que... Gente, não parece, né? Mas o Afrânio, ele é gago, gente. Ah, E ele chegou aqui falando pra mim sobre isso, de cara, isso é teu charme, cara. A pessoa... Gente, hoje, vamos fazer um cenário aqui, vamos criar. Hoje nós teremos na Newton Lins um dos maiores palestrantes de empreendedorismo do Brasil. Gente, pasme, ele é gago, mas ele não gagueja na hora da palestra. Não perca, é imperdível, vale a pena, hein? Dá clique, né? Dá clique. Incrível, né? E aí ainda tem a palestra dele, né? De galeroso a professor universitário. esse é o e-book dele e a palestra dele. De galeroso a professor universitário. Ele vai publicar logo esse e-book. Vamos fazer um desafio. A partir desse momento aqui já vai sair. Vai sair esse e-book? Pode sair, pode sair. Pronto. Muito bacana. Gente, estamos ao vivo aqui com o professor Afrânio, com o meu amigo Eric. A gente está falando sobre empreendedorismo, tecnologia. Agora a gente vai falar sobre startup. Vamos falar sobre startup. Eu tenho uma startup, eu acho que a SOT é uma startup, né? Sim. Eu acredito que a SOT é uma startup. Explica mais para a gente, professor, sobre esse conceito de startup, que é uma palavra gringa, né? Vamos lá. Vamos deixar ela brasileirada? Mas eu acho que ela já é. Já é? Eu acho que a startup já virou. Né? Já virou. Já virou. Vamos lá. Eu vou fragmentar o conceito de startup em 3 partes para ficar mais de melhor entendimento. Boa. Primeira parte do conceito é que é um grupo de pessoas que se une para desenvolver uma solução. Isso aí a gente falou de empreendedorismo. Certo. Mas aí o Eric ele pode ir chancelando os conceitos, as partes que toda startup ela nasce num ambiente de extrema incerteza. 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 Foi assim que nasceu a minha. Por quê? E aí vamos trazer um exemplo. Quando a Uber nasceu, já existia diversos outros modelos, formas de levar as pessoas do ponto A ao ponto B. De mobilidade, né? De mobilidade. Então, qual era a certeza que ela tinha de dar certo? Quase nenhum, né? Porque já tinha. E aí você mesmo trouxe o exemplo do táxi, né? Por que as pessoas usariam Uber se já tem táxi, tem ônibus, você pode comprar o seu carro próprio? Por que usar Uber? Então, já é a primeira parte do conceito, um ambiente de extrema incerteza. Segunda parte do conceito é que ele precisa ser inovador. Não adianta eu falar que eu vou ser inovador se eu estou fazendo o mais do mesmo. Então, por mais que eu tenha um problema e eu vá resolver esse problema, mas de que forma eu vou resolver esse problema? O formato é bem importante. Né? O formato é bem importante. E entenda que não precisa ter necessariamente, preciso inserir a tecnologia nela. Eu posso só mudar a forma. Pode ser uma inovação de processo, pode ser uma inovação de que forma eu vou chegar até essas pessoas, uma inovação de marketing. Pode ser uma inovação incremental. É só uma forma... eu faço isso dessa forma aqui. Então, mas se eu mudar essa caneca daqui para cá, eu melhoro ou pioro o meu processo? Eu estou incrementando uma mudança. Isso daqui também pode ser inovação, né? Então, a forma que a gente inova também é importante. Então, uma startup ela precisa promover inovação para resolver o problema que ela está se propondo a resolver. E o terceiro é que ela seja repetível e escalável. E o que eu quero dizer com isso? Ser repetível, ela ter o ato de se repetir, não seja aquela coisa que você faz uma vez e não consegue fazer mais. E escalável, e aí eu trago o exemplo da Uber. A Uber ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, né?
Estados Unidos? Se eu não me engano, é. Se eu não me engano, é nos Estados Unidos. Mas qualquer cidade do mundo, desde que ela tenha uma infraestrutura mínima para receber, é um modelo de negócio que pode ser replicado em qualquer lugar. Então, ela é escalável. Então, qualquer lugar do mundo pode ter esse negócio. E aí eu trago, por exemplo, aí vamos pegar o exemplo daqui da Trocados. Qualquer lugar do mundo pode ter a carteira digital da Trocados como sistema de facilidade de transação financeira? Qualquer país do mundo pode adotar isso como modelo? Pode. Então, é escalável o negócio. Então, vamos lá, se a gente... junto o conceito, então, é um grupo de pessoas que desenvolve uma solução inovadora para um problema, num ambiente de grande certeza, desenvolvendo um negócio que seja repetível e escalável. Aí a gente tem um conceito de startup. Mas nem tudo é startup. Né? Por exemplo. E aí eu vou dar um exemplo. Facebook. O Facebook é uma startup. Beleza. Mas vamos lá. E é o que eu quero falar. Nem tudo é startup. Vamos lá. Existem empreendimentos inovadores. Existem, que é o quê? Que é um empreendimento que ele traz a inovação para o seu processo ali e ele promove uma melhoria, uma mudança naquilo. Ele está promovendo uma melhoria frente àquele problema com uma inovação. Não necessariamente ele é uma startup. São coisas diferentes. Tem, por exemplo, o negócio de impacto. Negócio de impacto é um negócio que ele nasce com o intuito de ganhar dinheiro, mas ele também nasce com o intuito de cuidar do meio ambiente da sociedade. Com o mesmo grau de importância. Não que as empresas não tenham essa importância, mas se você pegar as empresas e botar na balança, eu vou, de um lado, cuidar da sociedade e do meio ambiente, do outro lado, lucrar, provavelmente a maioria delas vai pesar ao lado de lucrar. E tá tudo certo, porque todo negócio, o objetivo de todos os negócios é ter lucro. Ponto. Se não for, ele não é um negócio. Essa parte de impacto social e ambiental, ela é muito sobre aquilo que a empresa tem como cerne do seu serviço. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, sei lá, uma empresa que fabrica celular, mas ela tem um braço de impacto social. O produto principal dela é celular. Ela ganha dinheiro com isso e ela pega parte desse dinheiro e emprega no impacto social. Mas isso não é um negócio de impacto social. Mas a partir do momento em que eu estou prestando serviço e eu ganho dinheiro tendo impacto social, aí eu me torno uma empresa necessariamente de impacto social. Negócio de impacto. Aí a gente pode dar um exemplo, por exemplo, eu vou desenvolver uma empresa que vai fazer o rastreio da cadeia produtiva de determinada coisa amazônica. E vai beneficiar todo mundo que faz parte dessa cadeia, por exemplo. Isso eu estou promovendo impacto. Logo, isso é um negócio de impacto. Não é uma startup, é um negócio de impacto. Porque eu estou focando em ganhar dinheiro, mas eu também beneficio uma fatia da sociedade ali. Então, mas assim, onde eu quero chegar com isso? Que todos esses negócios, eles são importantes para a formação do nosso ecossistema, do mercado. A gente precisa ter negócios de impactos, a gente precisa ter negócios inovadores, a gente precisa ter startups, a gente precisa ter negócios tradicionais, a gente precisa ter negócios públicos. Porque eles são todos interdependentes e complementares uns aos outros. Não existe um negócio que seja melhor do que o outro. Todos os negócios são importantes para a gente. E ter essa clareza dessa diferenciação é muito importante, porque hoje todo mundo fala, eu tenho uma startup, quando na verdade nem é uma startup. Talvez seja um negócio de impacto, ou seja um empreendimento inovador. E está tudo certo você ser um negócio de impacto, você ser um empreendimento inovador. Ó, a gagueira aparecendo, tá vendo? Nem percebemos. Então, assim, a gente saber se posicionar é muito importante. Eu tenho um negócio de impacto, eu tenho um empreendimento, eu tenho uma startup, bacana. E qual é a tua fatia de contribuição para a sociedade? Porque, no fim das contas, todo mundo vai contribuir para a sociedade. Seja o teu core business, seja o teu foco principal, ter esse impacto direto ou indireto. Todo mundo beneficia a sociedade de alguma forma, porque soluciona um problema, gera um ganho. Então, isso pode ser direto ou indireto. Mas de que forma tu se posiciona e de que forma tu colabora para melhorar a sociedade. Isso é muito importante. Enquanto empresa,
E aí a gente também está falando de pessoa, de propósito, porque se eu sei de que forma eu vou impactar a vida das pessoas e como eu vou trazer benefícios ou aliviar uma dor, resolver um problema, eu consigo ser muito mais assertivo e direto no desenvolvimento da minha solução. Eu consigo ser muito mais claro com o meu processo. A incubadora que vocês participam é uma startup? A incubadora, ele é um ambiente de inovação. E aí, se a gente for falar É a mãe de várias startups que vão vir aí, por exemplo. E é o exemplo que a gente usa. Todo mundo sabe como é que funciona uma incubadora de bebês, né? Ela dá todos os subsídios necessários para uma criança conseguir sobreviver até ela se tornar autônoma. E conseguir respirar por conta própria, se alimentar, tudo mais. A incubadora de empresas é a mesma coisa, só que com empresas. Uma incubadora de empresas, quando, vamos supor que o Eric chegasse lá com uma ideia e ele só tinha um conhecimento técnico. Ele não sabia nada sobre gestão, nada sobre processo, nada sobre financeiro, sobre parte legal, nada. E aí, qual é a garantia de que o negócio vai dar certo? Ele vai ter que aprender isso de alguma forma. E a incubadora é um ambiente mais seguro para isso acontecer. Porque lá você vai ter formação para você conseguir aprender sobre todas as áreas, você vai ter consultorias, você vai ter mentorias, você vai ter assessorias para que você consiga ir melhorando o seu negócio até que você se torne autônomo. A sua empresa consiga caminhar com suas próprias pernas. Então, as empresas dentro de uma incubadora, as empresas incubadas, elas têm prazo de validade nesse processo de incubação, porque ela precisa entrar e ela precisa sair, porque o sucesso da incubadora é traduzido em quantas empresas ela conseguiu colocar no mercado e elas obtiveram sucesso. E qual é a participação dela aí nessas empresas que saíram? Na formação dessas empresas. Mas ela, de existe fato, participação financeira? Uma Não. porcentagem? Aí é muito da negociável. forma de abordagem de como é. E, por exemplo, lá na incubadora da Newton Lins, e aí todas fazem isso, né? Existe uma taxa de incubação. Você paga um valor simbólico para estar lá. E aí, quando eu falo simbólico, algumas são simbólicos mesmo. É coisa de, sei lá, 500, 600 reais. Parece ser muito, mas imagina você pagar 600 reais e você ter mentoria, assessoria, consultoria e formação de qualquer área que muito você legal. Precisar. Espaço, né? Espaço, muitas vezes, ou então, se for o caso, por exemplo, precisa fazer utilização de laboratório ou criação de planta piloto para desenvolver um protótipo e colocar no mercado para validar. Muito legal. Então, você tem todas essas possibilidades. Quem está na frente da incubadora? Quem é? Hoje, lá da incubadora da Newton Lins, da incubadora Imbiota, quem quiser seguir no Instagram é @incubadora Imbiota, para acompanhar o nosso trabalho. Imbiota? Imbiota, INBIOTA. É o professor Dr. Carlos Felipe, foi a pessoa que começou esse projeto lá. Ele, junto com outro professor que hoje não está mais na universidade, escreveram o projeto para um edital que estava aberto na FAPEAM. E aí foi contemplado e o professor acabou assumindo a coordenação da incubadora e ele iniciou esse projeto. E aí, em seguida, veio o professor Christopher, né, que ele está lá, e em seguida veio eu. E hoje a gente tem lá um time lá com mais 2 pessoas, 2 bolsistas lá, a Eriane e a Eve, fazem parte do time também. E hoje somos nós 5 à frente da incubadora, capitaneado pelo professor Carlos Felipe. O Eric não faz parte, não. Mas ele vai lá de vez em quando. Não, a Trocados, ela tá lá dentro... Quase todo dia. Não incubada, mas ela tá lá como uma startup associada. Ah, entendi. Que é uma outra modalidade de estar dentro da incubadora. Olha aí, Elvis. Vamos levar nossa startup para associar lá com a Newton Lins, com a incubadora, como é o nome? Imbiota. Vamos lá. Então, pelo que eu entendi, startup tem que ter 3 pontos. Um professor Afrânio está trazendo para a gente. Certeza, inovação e ser escalável, é isso? Isso. Então, a nossa está dentro, hein, Elvis? É uma startup mesmo. Hoje eu aprendi de verdade, com força, que a nossa é uma startup, porque incerteza tem muito. Porque a gente chegou aqui, tinha vários jovens, né? Vários jovens do calibre do Elvis aqui na mesa, e até melhores,
nerds de altíssimo nível e só ficou o Elvis aqui comigo, os outros foram tocar a vida deles, né? Porque eles olharam, rapaz, essa mesa tem muita incerteza. E olha só, a gente está aqui com o professor Afrânio, tendo certeza que é uma incerteza ter startup. Legal, estamos ao vivo nos estúdios da SOT Podcast com o professor Afrânio, da Faculdade Newton Lins, e com meu amigo Eric, que é cientista da computação, homem mais forte que dor de dente. Elvis, a gente tá com quanto tempo aí? Vê pra gente aí. 1h10. Caramba, passa rápido, né? E ainda nem mexeu nos assuntos principais, onde os homens dominam, né? Vamos lá. Existe startup de sucesso já aqui na nossa cidade? Aqui? Fala uma aí, vamos lá. Algumas. Fala aí, Eric. Vamos lá. Eu já tô pensando em vender a minha aqui, hein? Mas deixa ela ficar mais... O nosso ecossistema, ele ainda é um ecossistema iniciante, vamos dizer assim, né? A gente... todo o ecossistema ainda está se estruturando, mas a gente já tem os cases de sucesso aí de algumas cifras, né? Alguns milhões. Sério? Caramba! De algumas startups que já valem determinados, já acima de 1 milhão, né? Então, uma das primeiras startups de sucesso aqui que foi vendida foi a Tiwa, né? Com o professor Edileno, né? Os professores dentro da UFAM, né? A Nemu. A Nemu foi uma das startups que foi vendida acima de 60 milhões de reais. Caramba! Que foi formada por alunos da UFAM, professores da UFAM também. Hoje, nós temos algumas startups que já receberam aporte, né? Aporte de acima de 1 milhão também, que já valem acima de 1 milhão. Então, a gente tem Navegan, a gente tem a Comune, a gente tem a Trocados. Tá valendo quanto a Trocados? Hoje, 6 milhões. Caramba! E como é que faz para ser investidor da Trocados? Aí a gente tem que conversar, né? Particular. Só, depois aí a gente conversa. Muito bacana. A gente recebeu algumas rodadas de investimento, né? O nosso planejamento é para abrir uma nova rodada de investimento no final do ano para o próximo ano. Então, a gente esse ano está ajeitando algumas coisas na nossa operação e retoma os investimentos, esse trabalho, né, de rodada de investimento desse final do ano para o próximo. Então, hoje a gente já tem algumas startups que já estão valendo acima da casa de 1 milhão aí, né? Tem várias outras que estão localizadas aqui. Então, é um trabalho contínuo do ecossistema, além das equipes internas das próprias startups, mas a gente também tem esse ecossistema trabalhando para valorizar ainda mais. Então, a gente está, por exemplo, existe um movimento agora dentro do ecossistema de trazer os investidores de fora, né? A gente tem recurso de P&D aqui do polo industrial, e esse recurso está começando a ser distribuído e chegando nas startups para esses projetos. Então, por exemplo, o papel da incubadora da Embiota também é fazer essa interligação entre o fundo de P&D e essas startups que estão lá. Então, dependendo do projeto, 1 milhão, 2 milhões, 6 milhões, 10 milhões para o projeto ser desenvolvido. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo de valorização das empresas, e aí vem, como a Fran está falando, a gente precisa capacitar os empreendedores, a gente precisa aprimorar os processos, aprimorar a tecnologia, ir atrás de clientes. Então, todas essas avaliações de startups acima de 1 milhão já são empresas que já têm seus clientes, que já têm as suas equipes, que já têm os seus produtos no mercado. Então, elas já passaram desse período de incerteza para uma menos incerteza. Não vou dizer que já tem uma certeza, mas menos incerteza, porque já tem um certo faturamento, né? Já tem uma consolidação de uma equipe, então esse período de incerteza já passou, então elas já estão um pouco mais consolidadas no mercado. Então, essas são algumas startups, ou esse um pouco do cenário de startups
Daqui da nossa região. Aqui da nossa região. Muito legal, não sabia, né? Muita startup se destacando, né? Sim. Onde é o lugar do Brasil, a cidade do Brasil, onde mais se destacam as startups? Mais aparecem, mais surgem? As maiores, a gente tem o ecossistema de Florianópolis e o de São Paulo. Esses dois aí? Esses dois, eles são muito fortes. A gente tem startups valendo mais de 1 bilhão Caramba. de reais. O de Florianópolis, inclusive, é o mais antigo. É o mais antigo. Do Brasil. A gente teve a oportunidade de passar por um processo de aceleração de empresa em Florianópolis. A gente ficou 30 dias lá. Então é outro nível, assim. É uma realidade bem diferente. E aí a gente voltou para cá para ajudar a formar mais ainda o nosso ecossistema com aquilo que a gente encontrou lá. Então, a gente, por exemplo, tem empresas, startups ainda, mas, quer dizer, não são mais startups, porque já são empresas muito consolidadas, mas que estão dentro, tomaram um shopping inteiro é dessa empresa, um prédio inteiro são dessas empresas. Então, e aí a gente, sei lá, tem Exact Sales, tem quem mais lá de Florianópolis? MeTime, empresas de tecnologia gigantescas, assim, tem, sei lá, 300 colaboradores, 400, 500 colaboradores. Valiosíssima no mercado. Muito. E qual é o país que mais tem startups valiosas? Onde mais surge startups? Qual é o país? Eu não sei se hoje, tanto em questão de surgimento, mas as mais valiosas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E aí a gente está no surgimento, no país onde surgiu as maiores redes sociais, né? Que é WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, que agora é o X. Então, todas elas surgiram como startup. Todas elas vieram do movimento de startup do Vale do Silício, né? Lá de Palo Alto, que é da onde surgiu toda essa filosofia de trabalho, por exemplo. Então, como pioneira, e aí tem Microsoft, tem a Apple, e milhares de empresas que valem muito hoje. Então, lá ainda é um local onde tem as mais valiosas. Eu não sei em termos de densidade, de criação, se ainda é a que mais cria. Talvez não. A gente tem outros ecossistemas. Israel também é um ecossistema muito forte. Né? A China também. Né? Então, outros começaram a se desenvolver muito fortemente, mas as mais valiosas ainda estão nos Estados Unidos. Show de bola. Estamos ao vivo nos estúdios da SOT Podcast com o professor Afrânio, professor de empreendedorismo da Faculdade Newton Lins. Nós estamos aqui com o Eric, é um cientista da tecnologia, do digital. Gente, a gente tem muito mais assunto, mas vamos fazer o seguinte, vamos mais uma vez falar sobre o evento de vocês, que vai acontecer do dia 20, 21, 22, 23, 24... Que vai ser aonde mesmo? Vai ser na Universidade Newton Lins, Parque das Laranjeiras, no campo central da universidade, a partir das 18h30. Esse evento ele é pago ou ele é franco? Ele é pago. Eu não recordo agora o valor da taxa de inscrição, mas é um valor simbólico. Acredito que seja R$30 de participação, né? Certo. E para quem é acadêmico da Universidade Newton Lins, valerá horas internas, e para quem é acadêmico externo, valerá horas externas. Muito bacana. A partir das 18h30. 18h30. Dia 20, 21, 22, 23 e 24, não é isso? Isso. O Eric vai estar lá? Vai estar lá. Então eu vou. O Wendel também? Vai estar lá Não também. vou, não. Vou sim, tô brincando. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero, antes de finalizar aqui, eu quero fazer uma pergunta para eles dois. Vou pegar de surpresa que não estava na pauta. Qual é o sonho do Afrânio? Qual é o teu sonho, Afrânio? Boa pergunta. Eu acho que sonho... Do Afrânio. Beleza. Sonho, ele é muito o que te faz mover, que ele está muito ali e é a minha percepção, está muito no campo do inalcançável, né? E aí as metas são as nossas realidades, né? Mas o que eu sonho... Cara, eu sonho em poder um dia
deixar o meu legado e ser falado por gerações e gerações daquilo que eu fiz aqui na Terra. Esse é teu sonho. Esse é meu sonho. Qual é o sonho do Eric? Fala pra gente. O meu sonho, O do Eric. sim, é depois de ter várias realizações, poder me aquietar. É ter uma paz de mente, de espírito, sabendo que eu fiz tudo o que podia fazer e aquietar, ficar quieto, ter paz. Ter paz. Diferente o sonho dele, né? Legal. Gente, quero agradecer aqui ao meu amigo Elvis Colmeiro, que tem o Açotecast, que vai vir o segundo episódio. Hoje é uma jornalista. Como é o nome da jornalista que vai entrevistar? Gabriele Moura. Jovem, é jovem pra caramba. O Elvis tem 20 anos, né? Completou agora. E tem um programa. O que ele fez? Eu vou conversar com as mentes mais inteligentes da cidade de Manaus. Ele está fazendo isso, hein? Segundo episódio, não perca. Agradecer ao Wendel, né? Esse jovem aí que é um amigo já, né? De algumas datas. Agradecer a todos vocês que ouviram, curtiram aqui, né? Tanta sabedoria aqui do lado direito, do lado esquerdo. Agradecer a você e peço para ti uma mensagem aí para o público. Queria agradecer também o convite. Para um professor ficar falando é muito fácil, né? Então, obrigado por me ouvir. Cara, e a mensagem que eu deixo para vocês é que só que a gente não pode e não deve desistir. E que tudo é possível desde que a gente se permita fazer, né? Porque, e aí trago o que a gente estava conversando ainda há pouco, mais cedo, né? Antes da gente começar a gravar. Muitas vezes a gente tem habilidades e expertises que a gente não sabe porque a gente não se permite. Então, quando a gente se permite fazer as coisas que são impostas a gente acaba, às vezes, descobrindo coisas extraordinárias. É isso. Caramba, da hora. E você, meu amigo Eric? Não vou superar o Alfredo nessas falas filosóficas, né? Uma mensagem. A mensagem que eu tenho é... Para trabalhar. Não. Se questione sobre o que você está fazendo. Eu acho que a partir do momento em que você se questiona, dá margem para você criar, dá margem e espaço para você ir atrás, dá margem para você querer conhecer mais. Então, um dos meus sócios, que é estatístico, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, que é: o mundo não é movido por respostas, ele é movido por perguntas. Show. Então, é verdade. se questionar é o primeiro passo para você se movimentar. Então, se questione. Show de bola. E ele me lembrou que a pergunta mais importante da nossa vida a gente não faz. É quem sou eu? Né? A gente vem para o planeta Terra, a gente está mais preocupado qual o carro que eu vou ter, qual a roupa que eu vou usar, qual a casa que eu vou morar, e a pergunta é: quem sou eu? E quando você descobre, você voa. Quero agradecer, meu amigo. Foi muito bom esse bate-papo contigo. Me senti aqui intelectual do teu lado, né? Professor, caramba, que legal, hein? Tá vendo aí, ó? É o charme dele. Não gaguejou nenhuma vez. Tem uma pinta de ator gringo, né? Agradecer a você, Afrânio. Obrigado aí pela tua presença. E dizer que as portas estão abertas. Olha, eu sou assim, o Elvis me conhece. Eu gosto de colocar as pessoas aqui no fogo para falar, para fazer podcast. E você, que quer ter uma experiência com podcast, a gente dá uma consultoria, não dá, Elvis? Iluminação, som. Gente, é mais simples quando você tem a informação correta. E a gente pode ajudar o teu podcast. Esse podcast pode ser feito aí no jardim da tua casa, pode ser feito aí na tua cidade. Eu sou o idealista do podcast Porta a Porta. Que esse daí é um lançamento que a gente vai fazer. Eu estou dando em primeira mão. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores. A Dri Presentes, Baratão na Carne, Cafeteria Dona Piedade. É tanto apoio aqui, né, Elvis? A gente está ficando rico, né?
Também quero agradecer a MG Telecom e a Beth Temperos. A Beth Tempero vai estar aqui com a gente na quinta-feira fazendo um podcast bem matuto mesmo, lá do sertão, do Nordeste. Abraço, beijo no coração. Manda um tchau para ali, todo mundo ali, ó. Valeu, Valeu, gente. professor Valeu, gente. Afrânio, Tchau, tchau. professor Eric. Um abraço.